agora nós vamos pegar o avião, vamos viajar algumas horas, né? E vamos para o outro lado dos Estados Unidos falar de costa leste da NBA. Washington e Toronto. Esse também me surpreendeu, porque surpreendeu não pelos times, porque eu acho que o Toronto é muito melhor que o Washington, pelo histórico do Toronto, que sempre tem dificuldade em casa de perder. E ganhou muito bem os 2 jogos, né? A gente não sabe aqui, né, nesse dia aqui, se o Washington conseguiu diminuir, mas eu tô apostando, não sei se vai dar 7 jogos aí não, eu acho que o Toronto passa e passa antes. O Toronto surpreendeu positivamente, né? O Toronto sempre surpreende, primeiro você acha que não vai, aí você volta a acreditar, aí entrega, aí chega no playoff, você, já não vai, aí vai. Agora tá surpreendendo porque por enquanto tá tudo como mando figurino. Acho que tinha um peso grande ali da questão do mando de quadra, que eles trabalharam, nunca ganharam o primeiro jogo, 10 jogos seguidos sem ganhar e tal, ganharam. O próprio segundo jogo de uma lavada, né? Então, Kyle Lowry entendeu o papel dele, que é uma estrela, não é uma estrela, tem que botar o DeRozan para jogar, é um sistema. Acho que o Toronto tá mais encaixado. Agora, valendo aqui o meu dinheiro, tendo que apostar, eu não aposto no Toronto ganhando, indo para a final da NBA. Não, mas ganhando do Washington, sim. Ganhando do Washington, sim. Ganhando do Washington, sim. Mas o Washington também é outro que eu vejo que ano que vem vai debandar também. O Kelly Olynyk acabou o serviço ano passado. Do Washington acabou o serviço contra o Washington, ele e o Isaiah Thomas, o baixinho. E aí o Washington não foi mais o mesmo. Eu não acho que esses dois é meio que igual o Lillard e o McCollum. Eu acho que não vai durar muito tempo. Eu acho que um dos dois vai sair ano que vem. Foi uma temporada decepcionante, né? Sobretudo esse final, assim, o John Wall já tinha voltado, tinha ganhado alguns jogos ali para fugir do Toronto, pegar eventualmente um Boston, que tem vários jogadores machucados, seria melhor. Os 3 times perderam no último jogo, querendo pegar o Boston, porque tá sem o Kyrie Irving. Para mim foi um erro danado. Foi um erro. Então você já vê que a mentalidade tá errada, não só do último jogo da temporada, mas naquela reta final já não estava acertando a rotação. No passado eles falaram tanto que o cara é eliminado pelo Boston, por um time que, olha que eu sou Celtics doente, um time que tinha Jay Crowder titular, Jerebico no time reserva, Kelly Olynyk, um time, cara, que não tinha uma estrela. O Isaiah, essa foi a maior temporada da vida dele, ele não vai ter mais aquela temporada. E você perder daquela maneira, e depois você dá uma entrevista dizendo que se fosse o Cleveland, se o Cleveland pegasse a gente, eles iam ver que é diferente. Pelo amor de Deus. Se você não consegue passar do Boston com aquele time, você não ia ganhar do Cleveland nem a pau. E agora eu acho que não vai passar do Toronto. E tem bons valores ali, o Bradley Beal é muito bom, obviamente o John Wall dispensa qualquer comentário. O Morris, Kelly Oubre também. Eu gosto do Kelly Oubre Jr., mas também não é um Donovan Mitchell, não é um Brandon Ingram, não é aquele cara assim, puta, esse cara aí é uma atitudezinho de time que acha que é melhor do que é, entendeu? Bom, esse daí já tá pra tristeza do nosso amigo André Henning, né? Que é torcedor do Washington, mas... Eu já não entendo quem é Lakers, você imagina quem é o Washington. Não, Lakers dá pra entender, ainda mais quem viu o Kobe, dá pra entender. Mas o André Henning, meu amigo, você me desculpa, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira com a nossa cara. Tem que apanhar de cinta, como diria ele. Tem que apanhar mesmo. Cleveland e Indiana, até o momento aqui, a gente não sabe quanto é que foi nem o segundo jogo, mas pelo primeiro jogo, tudo que o Cleveland mostrou a temporada inteira pra mim, se mostrou no jogo 1. Mesmo com algumas pessoas se enganando, dizendo que o Cleveland no playoff vai marcar diferente. O que eu vi foi uma zona, né, generalizada, entendeu? Um time que não sabe marcar, que se perde todo e que, aquilo que eu te falei, o LeBron nos últimos anos está indo sempre à final, mas sempre tem um cara, pelo menos um, que é mais do que o Robin. O Kyrie Irving não era o Robin do Batman, era o Batman. Era o Batman e o Super-Homem juntos. O Dwayne Wade era assim. E o LeBron agora não tem ninguém. Tem o Kevin Love arremessando de 3 lá, sozinho nos cantos, igual o Ray Allen fazia no Boston já no final da carreira. Pra mim, cara, o LeBron não chega na final da conferência. Pela primeira vez eu falo isso eu acho com certeza. Se ele passar do Indiana, pra mim não passa do Toronto. Eu respeitosamente discordo em relação à previsão, mas concordo em relação ao time do Cleveland. Não é um time que empolga e tem um perigo de você ficar, não, no playoff a gente vai. Não, no playoff a gente joga. Não. E aí você tá tomando 115 pontos de time fraco, você tá tomando em casa, você tá perdendo. Não, mas aqui a gente precisa ajustar aqui, quando for a hora a gente vai.
Não é bem assim. O LeBron vai salvar a gente. Eu acho que tem alguns times, pô, você lembrou lá o Boston 2008, acho que tinham alguns times do passado e do presente que você sabe que o próprio San Antonio nos últimos 20 anos era assim, você sabia que na hora do playoff ia ser diferente? Pelos jogadores de peso, jogadores experientes, jogadores... Não é o caso do Cleveland. O San Antonio teve uns 2, 3 anos que ficou meio sendo eliminado pelo oitavo, pelo sétimo e tal, e depois os caras voltam, porque, pô, você tem ali Tim Duncan, Parker de novo. Você tem um sistema, você tem estrela, você tem jogadores que criam jogadas, não é o caso do Cleveland, como você muito bem falou. Tem uma diferença entre você ter 3, 4 bons jogadores e você ter jogadores que criam jogadas. O LeBron é um jogador que cria jogada para ele e para os amiguinhos. É o único do time. O Kevin Love é ótimo jogador, queria muito no Lakers, é um gênio. Mas assim, ele não vai pegar a bola e criar jogada para fazer 30 e para os amiguinhos fazer 20, não vai. Eu falava do Kyrie Irving, assim. O Kyrie Irving é esse cara. Juro que não é porque o Kyrie Irving tá no bote, porque eu te falo, cara, todo jogo contra o Cleveland, toda a série contra o Cleveland, foram 2, na época do Brad Stevens, né? As 2, o Boston tinha um time pior do que o Cleveland. Mas sempre que o Boston tentava fazer uma série ficar boa, aparecia o maldito Kyrie Irving para arremessar 20 seguidas e acertar todas, e o LeBron sem fazer, mesmo com o LeBron não jogando nada. Então, assim, ele tem sempre um cara nos últimos anos, tá? Por isso que eu não tô conseguindo ver ele chegando esse ano. E outra coisa, né, cara? Tudo na vida, uma hora acaba. Uma hora acaba. Tá 200 anos chegando na final seguida, um dia vai acabar. Significa que ele não pode sair da primeira fase, entendeu? Já aconteceu com o San Antonio, em primeiro. Então, assim, na minha aposta é Indiana. Na minha aposta é Cleveland ainda, mas eu acho que o Cleveland chega na final de conferência, mas acho que tem uma chance enorme de cair para qualquer um. Para o próprio Indiana, pode cair para o Philadelphia, pode cair para o Toronto, pode cair para qualquer um do próprio Boston, porque é um time que não inspira confiança, depende muito do LeBron. Essa é a única que a gente está discordando aqui da série, mas ao mesmo tempo... Eu não confio no Indiana. É mais pelo Indiana do que... É mais pelo Indiana do que pelo Cleveland. Não confio, mas não confio mesmo. Mas tudo bem, tomara que eu esteja errado. Daqui a pouco eu vou falar do Boston, que eu vou deixar por último, mas eu vou falar de Philadelphia e Miami. Essa série, para mim, é a mais equilibrada. Posso falar primeiro essa? Miami. Miami? Acho que passa Miami. Acho que Philadelphia... É mais cascudo, né? É mais cascudo. Philadelphia se empolgou demais. E o Philadelphia teve um mérito enorme, trust the process, sabe? Que venceu 15 jogos seguidos, foi a mesma coisa que vendeu. 16 jogos seguidos, a mesma coisa que tinha vencido juntando 200 temporadas antes. 130 pontos no primeiro jogo. Enfim, acho que encaixou, acho que o núcleo tá ali, é um time pra gente olhar, eventualmente vão chegar na NBA, tudo lindo, Ben Simmons jogando maravilhoso, J.J. Redick, mas assim... O único jogador ali que jogou playoff, que jogou final de NBA, que foi o J.J. Redick. Os outros caras não tem. E é diferente. Você pega o Dwayne Wade, o mano é cascudo, o mano é maceteiro, ele dá uma cotoveladinha. A lenda Kelly Olynyk. O próprio Dragic, cara. Dragic já eliminou San Antonio sozinho, quando era do Phoenix. O Whiteside desses aí é o que eu acho mais, assim, pegou um contratão e relaxou, né? Era pra explodir, pra virar aquele pivôzão dominante. Tá enrolando. E não arremessa também de 3. Não arremessa de 3, tá enrolando, dá uns toquinhos. Se não se cuidar, vai perder o timing aí do salário alto, né? Porque ainda tem... o salário não é o problema hoje da NBA, dos jogadores tops. Mas ele poderia pegar... É o salário máximo, que nem o Isaiah que sonhou com isso, entendeu? Então você compara isso aí e o Miami já ganhou um jogo em Filadélfia, agora é só fazer o dever de casa, ou mesmo que perca o jogo em Miami, já tem uma série, já meio que garantiu uma série. Acho que tem uma inteligência ali para dosar a energia também que o Miami tem melhor. E um outro ponto... o Spoelstra, assim. O Spoelstra, para mim, é um excelente técnico. Nota 9,5 na escala... Um dos 5 melhores da NBA. Um dos 5 melhores. E com experiência, né, de playoff, com experiência de final, com experiência de campeão, de time de medalhão, time sem medalhão. Ele já pegou tudo isso. Eu boto o Miami avançando. Tá difícil. O time do Philadelphia é bom, mas eu também não tô vendo... Para mim, falta essa experiência, falta ser cascudo igual o Miami. Essa eu vou concordar contigo, acho que eu vou botar Miami. Vou deixar por último Celtics e Bucks, pelo seguinte, antes dos últimos 2 jogos, não, dos últimos 3 jogos, tinha uma discussão em Boston para saber quem era melhor pegar, o Washington, Milwaukee e o Miami. E aí o Scalabrine falava que não queria pegar o Miami, exatamente por esses motivos que você está falando. O Washington, apesar de ser um time melhor que o do Miami,
o Boston já tem aquela coisa de ganhar do Washington, entendeu? De ter a rivalidade. Então ele preferia pegar o Washington ou o Milwaukee até do que o Miami, entendeu? E o Boston pegou o Milwaukee. O Milwaukee é um time interessante, né? Porque você tem lá o Antetokounmpo, que joga... O Antetokounmpo, eu falo aqui o nome dele tem 53 letras. Né? Mas eu falo Greek Freak mesmo. E não dá pra parar o cara. O cara é gigante, entendeu? Tem uma passada larga, parece um cisne, uma coisa absurda. Os outros caras ali, esse Middleton, ele joga demais. Pra mim, ele joga demais, arremessa muito. Esse cara eu queria no meu time. Mas é um time interessante, porque todos que você vê ali são considerados bons, né? O Eric Bledsoe, o Parker e tal, mas o sistema deles é totalmente errado. Eu não gostei deles terem demitido o técnico e eu não gostei particularmente da aquisição do Bledsoe. Acabou até dando certo porque o Brogdon machucou. Mas eu gostava muito desse jogador jovem entrando e armando o time. Jogador, muito bom. E acabou ficando meio sem espaço porque o Bledsoe atrasou o desenvolvimento dele, na minha opinião. Acabou que pro Milwaukee deu certo, porque o Brogdon machucou, né? E aí, beleza, o Bledsoe joga. Eu acho o Bledsoe aquele típico jogador, isso tem em todos os esportes, leão de estatística. Você olha o box score... Enganador. Não chega a ser enganador, mas você olha o box score, você fala, 5 rebotes, 6 assistências, 15 pontos, 3 roubos. Cara, esse cara domina. Mas ele é o Gilbert Arenas do Milwaukee. Ele é aquele cara que vai bem no Cartola, mas joga mal, sabe? O Gilbert Arenas era joga demais. Eu nunca vi o cara nem passar de nada, quer dizer. E assim, se você não vê o jogo e olhar o box score, olhar só as estatísticas, o Bledsoe é um gênio. Assim, nossa, é o Little LeBron, né? Que era o apelido dele, porque ele é fortinho e tal. Mas eu acho que ele às vezes segura a bola demais, tem uma leitura errada. É quase um smart. Assim, é aquele cara assim que você fala, faz tudo errado, às vezes dá certo, mas faz as leituras de jogo muito erradas. O smart é pior, vai por mim. Não quando tá no nosso time sempre pior. Mas eu já fiquei decepcionado com o Bucks antes. Acho que o Boston avança dessa série e perde na próxima. Acho que nem a genialidade do técnico e nem a inteligência dos jogadores jovens que estão jogando muito, Jaylen Brown e Tatum, parece veterano. Você olha os caras jogando, assim, semblante. Eu reparo muito, eu curto muito semblante e perspectiva em relação a cada situação de jogo, né? Sabe quando você toma aquela cesta, balde de água fria, aí você olha e tem uns caras assim que ele já abaixa assim, e você fala, perdeu aí porque o cara psicologicamente entrou na mente do outro, sabe? Assim, eu reparo muito. E se você olhar o Jaylen Brown, o Tatum, a postura deles é a mesma postura do Larry Bird na 10ª temporada da NBA. Até o Rozier. O Larkin. Você vê assim, os caras têm uma postura, isso é mérito de quem draftou, porque você conversa com o cara, você entrevista. Não sei se você sabe, tem uma história muito boa. Tem gente que duvida das coisas que o Danny Ainge faz, quer dizer... Muito bom. Tem pouca gente sabe dessa história, eu nunca chequei para ver se é verdade. Sabe que alguém te conta e você repete, mas eu não chequei, deve ter online. Diz que na entrevista para ser draftado, o Ricky Rubio ele foi jantar junto com os dirigentes de vários times e acho que era o Sacramento que tinha uma escolha alta, escolheu o Flint. Agora eu não lembro qual time, acho que era o Sacramento. Acabou que ele foi para o Minnesota. Mas o Sacramento fez uma entrevista com ele, com os pais, e a mãe dele cortou a carne dele. E a entrevista foi super boa, mas o cara falou, cara, não vou draftar o cara. A mãe dele corta a carne, o cara tem 18 anos, a mãe corta a carne. Então, assim, eu acho que o Boston tá muito bem nessas coisas, assim, intrínsecas, de atitude, de postura, de ter e saber sentir o peso da camisa, porque esses valores jovens que estão no time, eles entendem a função e têm uma maturidade, assim, que impressiona. Eu vou te falar, deixei por último até, porque eu sou suspeito para falar. Você tem mais... Muito suspeito para falar, mas eu não estou falando isso só porque está nessa situação, não. Gostaria muito de estar o Kyrie Irving, o Gordon Hayward, todo mundo jogando e o time de lá. Mas o que está acontecendo é quase que, eu não vou te falar que é um milagre, é quase que uma coisa de, parece que Deus falou, esse time vai ser especial dessa maneira. Que você perder o Gordon Hayward com 5 minutos na temporada, já a maior contratação do Boston no ano foi o Gordon Hayward. Contratação, não a troca, né, do cara. Aí você tem dois jogadores, que é o Tatum e o Brown, que são dois jovens, um de 19 e outro de 20 anos, que tem potencial para jogar pra caramba. Potencial. Mas se o Hayward estivesse jogando, o Tatum talvez, ou o Jaylen Brown, estariam... Um dos dois,
Estariam naquela coisa de, entram de vez em quando. O que o Jaylen Brown passou ano passado. Altos e Hoje baixos. você vê os dois caras. E o Rozier o Rozier é mais surpresa, até para quem não acompanha, porque quando viu o Kyrie Irving machucar, pensou, vai o Rozier lá. E o cara metendo 30 pontos, 25 pontos por jogo. Numa calma, essa que você tá falando. Hoje, quando eu vejo as pessoas falando assim, o Milwaukee tem mais jogadores bons, mas não tem organização do Boston. Eu até concordo falando isso, mas eu penso que daqui a uns 10 anos, você vai olhar para trás e vai dizer assim, o Boston ganhou do Milwaukee de 4-1, 4-2, sei lá. Mas também, né, cara? Olha o time do Boston. Horford, Tatum, Brown, Rozier. Porque os caras já vão ser... Lá na frente. Entendi. Hoje ninguém consegue ver. Porque você pensa, tá sem o Hayward, sem o Kyrie Irving. Mas a impressão que dá eu vendo, parece que o Boston tá com 3 estrelas na quadra. Ou 4. O Rozier não. Tem outra também. também. O Horford, que joga demais, é um cara inteligentíssimo, né? Que não mostra na estatística, mas é inteligente. Exatamente. E os outros dois, pra mim, acho que foi anteontem, alguém falou que podia ser o novo Vince Carter e T-Mac, né? E o McGrady, que era a dupla que jogava no Toronto. Não sei se vão chegar a isso ou se de repente um deles vai até passar os dois. Porque o Tatum, quem olha o Tatum jogando, cara, o cara é impressionante. Tem 19 anos. Um 19. O Jaylen, você vê que um ano já faz uma diferença. O cara fica mais cascudo. Mas o Tatum, para um garoto de 19 anos, no primeiro ano de temporada, no playoff, o cara joga com a calma, entendeu? De assassino ali, que é uma coisa impressionante. Para mim, ganha do Milwaukee, entendeu? Não acho que vai ser fácil um 4-0 ou 4-1 não, porque o Boston adora fazer as coisas ficar difíceis. Adora. Entendeu? Se bobear, torcedor de todos os times falam isso. não adianta, mas não é possível, cara. Mas, engraçado, numa próxima fase contra um Philadelphia ou Miami, eu acho que o Boston passa. Foi sorte, porque o Cleveland deveria estar, se o Cleveland tivesse com um time bom ou um Washington tivesse chegado, deveria pegar o Boston na próxima. Se for o Miami mesmo que seja o Philadelphia ou o Miami, eu acho que esse time do Boston tem mais talento que os dois. Eu acho que o Boston chega na final da conferência. Aí sim, se pegar um Toronto da vida, aí eu acho que vai ser difícil, sem o Kyrie Irving. Mas para mim, ele não só passa agora, como passa na próxima. Mas pelos outros. Pegou o Philadelphia e o Miami. Nesse caso, na segunda fase, sim. Eu acho que se pegar o Miami é mais complicado, pela experiência, pela rodagem. E agora, você está no esporte há muito tempo, e não só basquete, você sabe o peso que esse time do Boston não carrega por ter... Obviamente, ninguém quer que o Kyrie Irving machuque, que o Gordon Hayward machuque. Então. Mas, assim, os jogadores estão leves, porque não tem a responsabilidade de ganhar a série, os jogos. Então, assim, a bola fica mais leve. Acertar essas bolas no estouro do cronômetro lá que o Larkin acertou, fazer uma jogada aqui e ali é mais fácil. Eu acho que isso tudo vale agora. Com uma camisa que vale, com uma torcida que vale, só que sem a responsabilidade. Ela, para mim, é a fórmula perfeita, quase. Quase perfeita. Porque chegando avançando nos playoffs, essa responsabilidade chega pela importância dos playoffs, não pela cobrança em cima do time, mas pelo momento. É uma semifinal de conferência, uma final de conferência, e aí a bola vai pesar naturalmente para todo mundo, e aí vai sobrecarregar os caras que não eram para estar ali, porque deveriam ter uns 2 cascudos na frente. Eu vou fazer um outro depois no segundo round do playoff, mas já para matar contigo aqui, final de conferência. Você está botando o Cleveland, né? Eu botei Boston e Toronto e Golden State e Houston. Acho que vai dar um Cleveland e Miami e Golden State e Houston. Cleveland e Miami? Cleveland e Miami. A gente vai Pode voltar, cobrar. vou Pode cobrar. cobrar. Vou ligar lá pro México. Dado o cenário aí, cara, não duvidaria do Miami não. Encaixado e tal, pega o Boston. E o Cleveland acho que chega também. Pra final. Cleveland e Houston. Tô achando que eu vou ganhar de você na previsão. A minha tá Golden State. Tá Golden State com o Curry, lógico. Tem o quê de torcida aqui, E aí mas... Não, de torcida não. Não, do meu lado. Tá, tem, do teu porque eu lado, acho que é maneiro a história do Houston chegar na final. Minha torcida é Boston. Claro. Mas eu digo que para favorito é o Toronto. Toronto e Golden State ou Boston e Golden State. Seria legal também, Toronto, cara. Seria bom. É bom que o LeBron não chegue, Mas mas eu acho eu que... costumo apostar no Boston, só para poder...